Olá, boa tarde, 12:02 agora e o NT Sul já vem chegando com as principais notícias do dia para você. Na edição desta quinta-feira, 11 de agosto, a gente fala sobre as comemorações pelos 50 anos da Ubra. Em Cachoeira do Sul, a instituição está completando 25 anos e você vai ver o que está programado para esse mês de celebração. E você vai ver também, Nota Fiscal Gaúcha tem sorteios e prêmios extras em agosto por conta do Dia dos Pais. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich fala sobre um problema que afeta quem está entrando na vida adulta. Se você é um adulto jovem, está começando a sua vida e sente muita ansiedade a respeito disso, nos assistam daqui a pouco. Fazenda de Recuperação Efraim, em Cachoeira do Sul, é fechada. Conforme o Ministério Público, o local apresenta risco para os pacientes, faz uso inadequado de medicações e tem estrutura precária. E hoje tem a segunda reportagem especial sobre o efeito da música no nosso cérebro e na saúde mental. O estímulo musical pode transpor a barreira da insanidade para resgatar memórias. A música reativa nela e o corpo revive os movimentos da dança que tanto ensaiou e executou quando jovem como primeira bailarina do Balé de Nova York em 1967. E o NT Sul tem também, claro, sempre a sua participação. Tem uma opinião? Tem uma informação para compartilhar? Então compartilhe, mande para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129, esse que está na telinha. Ou então comente na nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira, que eu vejo a sua mensagem aqui. Vá participando, fique de olho nas notícias. O NT Sul já está no ar. E esse mês de agosto é de comemorações para a Universidade Luterana do Brasil. A rede Ubra de Educação está completando 50 anos. Aqui em Cachoeira do Sul, o campus universitário e o Colégio Ubra São Pedro também estão em festa pelos 25 anos de atuação no município. A chegada da instituição foi um marco de incorporação do ensino superior em Cachoeira do Sul. Foi no final do século XX que Cachoeira do Sul tomou um novo rumo na educação, se tratando de ensino superior. Em 1996, a Ubra chegava ao município, incorporando a antiga unidade integrada do Vale do Jacuí à Univale. Oferecendo cursos de graduação e pós-graduação, a Ubra manteve uma ampla programação de extensão e pesquisa. Inicialmente, os encontros ocorriam junto ao prédio onde funciona o Colégio Ubra São Pedro. Mesmo assim, o desejo e a necessidade de crescer fez a universidade apostar em um lugar próprio e ainda pouco explorado no município. A construção do prédio em 1999, na rua Martinho Lutero, foi o divisor de águas da instituição aqui no município. Primeiro diretor e considerado o pai do campus Cachoeira do Sul, o professor Gercei Silveira relembra todo esse processo. A vinda da Ubra, a instalação da Ubra em Cachoeira do Sul se deu graças a um movimento comunitário muito forte. Um movimento comunitário que tinha como grande propósito trazer a Universidade Luterana do Brasil, que assumiu a instituição, a Univale, que estava com sérias dificuldades de sobrevivência, e a Ubra, então, encampou essa instituição, graças a um movimento comunitário liderado por pessoas como o Wilton De Franceschi, a Sheila Bustani, o Augusto de Lima, o Geraldo Ache, o Antônio Kipper, a Mara Zuraski. Foram pessoas que expuseram-se e conseguiram a mobilização da comunidade para a vinda da Ubra, que, aliás, sempre é um dos propósitos da Ubra, ao se instalar em determinadas regiões, ser sempre uma parceira da comunidade na busca daquilo que é a expectativa. Há de se dizer, e me permite essa consideração, de que a Ubra, naquele momento e ainda hoje, é a Ubra Rio Grande do Sul e a Ubra Brasil. Esse movimento se deu a partir de um desejo dessas lideranças comunitárias de fazerem com que Cachoeira do Sul voltasse a ter uma instituição de ensino forte, uma instituição de ensino que contribuísse efetivamente para o desenvolvimento de Cachoeira.
Eu recebi essa responsabilidade como um grande desafio. Existia uma grande expectativa da sociedade e a mim cabia, né, como diretor da unidade, ao mesmo tempo e obviamente sempre ligado e recebendo as orientações da entidade mantenedora, do reitor da instituição. Nós procuramos fazer aquilo que estava ao nosso alcance, com dedicação, que, aliás, é uma característica. Eu acho que tudo que se faz e que brilha o olho, as coisas têm a perspectiva de dar certo. E nós, acredito que tivemos essa grande bênção, essa grande honra de podermos estar à frente desse projeto. Hoje, a universidade oferece 11 cursos presenciais, 20 online e 9 híbridos. São mais de 850 alunos, 74 funcionários e aproximadamente 5.000 egressos. São 9 campi universitários no Rio Grande do Sul e mais de 100 polos de educação à distância distribuídos em todas as regiões brasileiras. Para marcar a data, várias atividades foram programadas. Para comemorar este aniversário de 50 anos e 25 anos, definiu que a sua meta era arrecadar 50 toneladas de alimentos não perecíveis para doação às instituições que necessitam. Então, nós estamos desde o ano passado, nós tivemos várias empresas e instituições, pessoas físicas da nossa comunidade que colaboraram, assim como de outras comunidades, das outras unidades da UBRA. E hoje nós estamos aí com quase 49 toneladas na UBRA toda. E até semana que vem a meta é chegar às 50 toneladas de alimentos aí arrecadados. Depois a plantação de 5 pés de ipês, representando cada árvore uma década, né? Então, representando 50 anos aí da UBRA. Logo após, nós vamos fazer aí uma caminhada no campus e depois uma confraternização de toda a nossa equipe. Semana que vem nós teremos a solenidade da Câmara de Vereadores, em homenagem ao aniversário da UBRA, e no dia 27, um culto do colégio e da universidade, aqui no nosso campus também, para comemorarmos e agradecermos por toda essa caminhada aí que Deus nos abençoou na nossa instituição. É notório a evolução que a UBRA teve nesses últimos anos, tanto na parte estrutural como nos arredores do prédio. O próprio acesso à universidade era feito por uma estrada de chão batido. A professora de pedagogia, Silvia Santos, viveu e vive todos esses momentos dentro da universidade e guarda com carinho as colações de grau, o passo final da longa formação. Mas é sempre um momento muito significativo, um momento de bastante emoção, o momento da colação de grau, em que a gente acompanha a trajetória deles durante todo o processo formativo e tem a oportunidade de testemunhar um momento tão rico como o da colação de grau. É um momento de congraçamento de toda essa trajetória que tem o ápice ali na colação de grau. Então, é sempre um momento de muita emoção. Os planos futuros da universidade é continuar na oferta de novos cursos nas 3 modalidades, tanto presencial, quanto 100% online, quanto na modalidade híbrida. E expandirmos aí e trabalharmos para um caminho de fortalecimento da nossa unidade, assim como das demais unidades aí da UBRA RS. O polo educacional formado em Cachoeira do Sul deve-se muito à chegada da UBRA. A partir dela, outras universidades olharam e acreditaram no potencial do município, manutenção da nossa história e progresso para o futuro dessa nova geração que chega e constrói mais longos anos do bem mais precioso, o conhecimento. Ter os cursos de qualidade, né, ter os movimentos acadêmicos de intensidade, com os estudantes sendo bem avaliados, a instituição sendo bem avaliada, seja no exame da ordem, né, que é hoje um balizador do curso de Direito, né, das atividades acadêmicas. Eu acho que tudo isso contribuiu, sim, para
convivência fraterna entre a comunidade e a instituição. Eu acho que acabou num grau de exigência muito alto. A destacar isso, o grau de exigência sempre foi muito alto. E nós só conseguimos alcançar esses propósitos fruto do engajamento de todos. Isso aí, parabéns a todos aqueles que integram, que fazem parte de uma maneira ou de outra da história da Ubra, seja no estado do Rio Grande do Sul como um todo, ou especificamente aqui em Cachoeira do Sul. A Ubra realmente tem um legado importante na formação aqui do município de Cachoeira do Sul. Gente, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê um salário mínimo de R$ 1.294 em 2023. O aumento, em comparação com 2022, é de R$ 82, ou seja, o reajuste é de 6,8%. Se esse valor for confirmado, vai ser o 4º ano seguido sem reajuste real no salário mínimo. É considerado aumento real quando os indicadores superam a inflação. Em julho, o governo revisou a previsão de inflação desse ano, que passou de 7,9% para 7,2%. Para seguir essa expectativa, o reajuste do salário mínimo de 2023 deveria ser de cerca de R$ 87, ou seja, para R$ 1.299. A sanção à Lei de Diretrizes Orçamentárias foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. E a próxima notícia é para os consumidores gaúchos que colocam o CPF nas notas na hora de comprar no comércio. As chances extras de faturar prêmios em dinheiro já estão valendo dentro do programa Nota Fiscal Gaúcha. Tem prêmios especiais no mês de agosto, em comemoração ao Dia dos Pais, no programa Receita da Sorte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Valendo até domingo, quando é o dia deles, ocorrerão 3 sorteios por dia no valor de R$ 3.000, além de 10 prêmios diários de R$ 500 e 60 prêmios também diários de R$ 50. E para quem participa do programa Nota Fiscal Gaúcha, esta semana reserva 73 prêmios instantâneos diários. Concorre no Receita da Sorte quem é cadastrado no Nota Fiscal Gaúcha e inclui o CPF na nota fiscal na hora da compra. Além disso, a pessoa deve conferir com a leitura do QR Code constante no cupom se o prêmio está disponível ou não. As regras permitem a leitura de até 3 notas fiscais do mesmo estabelecimento por dia. A conferência é feita através do app do Nota Fiscal Gaúcha. Lembrando que a leitura do código deve ser feita no mesmo dia da compra. Tendo o bilhete premiado, a informação aparece na tela do dispositivo móvel imediatamente. E o Senado aprovou ontem um projeto de lei que dispensa a autorização do cônjuge para procedimentos de esterilização voluntária, que são a laqueadura para as mulheres e a vasectomia para homens. Pela lei em vigor atualmente, tanto homens como mulheres casados precisam de autorização expressa do cônjuge para realizar o procedimento. A proposta já foi aprovada na Câmara e segue para a sanção do presidente. Se sancionada, a medida vai passar a valer 180 dias depois de ser publicada no Diário Oficial da União. Pela lei aprovada, cai também a idade mínima para a realização dos 2 procedimentos, de 25 para 21 anos. O texto mantém o outro critério já previsto em lei. Homens e mulheres podem fazer a esterilização em qualquer idade, se tiverem pelo menos 2 filhos vivos. O governo do Rio Grande do Sul emitiu um alerta epidemiológico sobre a situação da varíola dos macacos aqui no estado. Entre as ações apontadas estão a comunicação de casos suspeitos, coleta de amostras, rastreamento e monitoramento desses pacientes. Até ontem foram confirmados 29 casos no estado, distribuídos em 14 municípios. Outros 64 estão em investigação. No Brasil, até o momento, são 2.415 casos confirmados e 1 óbito. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul divulgou ontem a atualização semanal dos dados da Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. Conforme o boletim, no período de 3 a 10 de agosto, foram registrados 53 casos confirmados da doença. O município não teve óbito em decorrência da Covid. Com isso, Cachoeira tem 22.672 casos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. 243 pessoas faleceram com a doença. E ontem nós trouxemos uma reportagem super especial aqui no NT Sul, falando sobre música e como ela pode ser transformadora no nosso dia a dia. Como ela é companhia ideal para vários tipos de atividade. E nós prometemos voltar a esse assunto hoje. Olha, há quem diga que o ser humano é musical por natureza.
Por isso, essa relação estreita do nosso cérebro com os estímulos que ela provoca em momentos distintos da nossa vida. A reportagem a seguir fala sobre o uso da música como ferramenta para levar esperança e também mostra que o estímulo musical pode transpor a barreira da insanidade para resgatar memórias. Essas imagens parecem só mostrar uma mãe fazendo um bebê dormir. A cantiga de ninar é um momento de afetividade e indução do pequeno ao relaxamento. E essa também é uma das primeiras formas de contato que grande parte de nós tem com a música. E a memória do efeito que ela provoca acompanha cada um vida afora. Pesquisas e testes apontam que o poder da música no cérebro humano causa uma verdadeira revolução e liberação de hormônios que aliviam o estresse, ansiedade, causam prazer, disposição e energia. Música é um dos principais combustíveis que move e estimula o ser humano. E é tão fácil encontrá-la, inclusive na televisão. Na grade de programação da TV Novo Tempo, um dos programas mais assistidos é o Caixa de Música, comandado desde 2020 pelo também cantor Wesley Fonseca. A missão é, além da conversa com os cantores que contam suas vivências do evangelismo através da música, levar aos telespectadores mensagens e a palavra de Deus, também com muitas canções. A música, ela tem ela faz uma diferença na vida da pessoa, né? E eu falo isso mesmo porque, falo por mim como apresentador. Tem dia que, cara, a gente não tá bem, né? 100% do nosso momento, da nossa vida. Então tem dia que eu chego lá para apresentar o programa, não tô legal. Mas quando começa a ouvir a canção, ou quando, por exemplo, eu vejo exatamente aquela pessoa falando da vida dela e das lutas que ela teve, eu acabo tendo doses de ânimo, sabe? Então eu sei que isso acontece também com as pessoas que estão em casa. Porque, primeiro, eu olho para minha vida, então se acontece comigo, obviamente vai acontecer com outra pessoa, pelo menos. Não sou tão diferentão assim para acontecer só comigo. Eu não sou perfeito, muito menos herói. Me reconstrói por dentro com teu jeito de amar. Mas eu sei também porque as pessoas comentam, né? As pessoas falam. Tem as redes sociais hoje, onde a gente recebe os comentários, mas também eu tenho a oportunidade de ter um ministério musical, onde eu vou nas igrejas cantar. E é nesses momentos que eu encontro as pessoas, né? E elas acabam falando, Wesley, o Caixa de Música, ele acaba sendo um bálsamo na minha vida, eu acabo descansando, né, no Senhor em relação às atividades, às correrias. Então o Caixa de Música, ele é um presente para mim, a pessoa fala, né? Então eu percebo que sim, a música ela tem esse poder, E agora pensa, uma música que naturalmente é uma ferramenta poderosa para passar uma mensagem, seja ela qual for. Agora pensa, uma mensagem de esperança. Somando essas duas potências, acontece, né? E como acontecem? O próprio Wesley que o diga. Durante o isolamento da pandemia, para seguir levando mensagens de esperança e músicas até as pessoas, com a ajuda dos seguidores, ele se transformou em um invasor de lives. Sem transgredir, virou sucesso. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Eu lembro até hoje a primeira live que eu consegui invadir, que a gente conseguiu invadir, né? E aí começa a chuva de comentários na live dele, né? A galera, chama o Wesley Fonseca, ele tem um presente, ele tem uma surpresa, chama ele, vocês vão gostar. A galera digitando, e aí só subia esses comentários. A pessoa ficava olhando aquilo, já com medo, né? Que era a situação deles. Eles estavam com medo, olhando aquilo, gente, o que é isso? Trote essa hora? Poxa vida, a gente tá aqui. E o pessoal, não é trote, pode confiar. Aí passou um bom tempo dessa insistência, eles aceitaram. Eles me chamaram para entrar na live, então eu dividi a tela com eles. E aí, o que aconteceu, o que acontece quando eu entro nas lives, né? Eu unicamente digo para a pessoa que ela é especial, que ela é importante, que ela é amada e que, acima de tudo, Deus a ama muito.
e aí eu aponto para baixo, mostrando os comentários daquela live, e aí eu falo que aquela galera que entrou comigo também está desejando estão colocando muitas mensagens positivas de amor, de esperança, e a galera que ficava digitando antes, chama o Wesley Fonseca, começa a bombardear mensagens positivas de amor, de carinho. Então aquilo choque assim na pessoa. Aí eu canto a canção, e engraçado que a grande das lives que as pessoas falam praticamente a mesma coisa. Wesley, engraçado, eu estava precisando ouvir essa mensagem. Wesley, eu tinha acabado de pedir um sinal para Deus e ele mandou você aqui. Ele mandou vocês aqui, né? Porque eu não faço isso sozinho. É um trabalho em comunidade, né? Junto com a galera. Então eu vejo o agir de Deus acontecendo numa forma de se reinventar, né? São maneiras diferentes de levar a mensagem de esperança com música, porque a música não pode faltar, mas a gente acaba se adaptando, né? E eu falo por mim mesmo. O que me anima, o que me dá ânimo para fazer essas invasões de lives é porque faz bem para mim. Então é um ciclo, né? É uma corrente do bem. Então eu vejo realmente o agir de Deus acontecendo com ideias criativas de levar a mensagem de esperança com música também. O poder transformador da música também se revela através desse vídeo que em 2019 viralizou na internet e ilustra bem essa condição. Ele mostra registro da bailarina espanhola Marta González em uma cadeira de rodas e com Alzheimer. Quando o fone de ouvido emite os primeiros acordes do balé Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, ela se transforma. A música reativa nela e o corpo revive os movimentos da dança que tanto ensaiou e executou quando jovem como primeira bailarina do Balé de Nova York em 1967. Inclusive, estudos que dizem que o ser humano tem uma dimensão musical. Ao contrário do que se acreditava há pouco tempo, que o ser humano, só quem tinha dom para fazer música, isso já caiu por terra. A ciência já comprovou, através de, inclusive, exames de imagem, que a música é para todos. Não é à toa que nós ouvimos desde o útero. Nosso ouvido é o primeiro órgão no sentido que fica pronto, mais ou menos semana de gestação, e é a última memória que se perde, ela morre conosco. Tu pode não ter nenhuma memória mais, mas a memória musical é preservada. Então, quer dizer, é mais uma prova de que nós somos musicais, todos nós. Marta González faleceu em março de 2020 e deixou como legado, além da carreira como bailarina, a prova de que a música é tão poderosa que até o esquecimento e as memórias julgadas apagadas conseguem resgatar. Uma história e tanto, né? Portanto, ouça a música. Tá tristinho aí, tá meio ruim por alguma situação da vida? Escute uma boa música, separe um tempo para isso, com certeza é algo que faz muito bem pro coração, para a alma da gente, né? Quer participar com a gente? É hora do nosso primeiro bloco de interatividade. Nós vamos ver agora os recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Temos 2 canais para você interagir com a gente. O primeiro deles é o Facebook, Facebook.com/TV Cachoeira. Live, tá participando com a gente a Fátima. Olha só, a Fátima tá feliz da vida aqui porque nasceu a sua bisneta. E ela manda recado, queria agradecer aos amigos, aos parentes que me parabenizaram pelo nascimento da minha bisneta. Agradecida pelo carinho com ela e comigo. Grande abraço. Fátima, muito obrigado pelo recado. Nosso abraço, carinho a você, a toda a sua família, né? Que momento especial. Com certeza tá todo mundo feliz e nós também igualmente ficamos ao saber disso, viu? Quem mais? Temos mais recados chegando aqui também.
Minha amiga Elizabeth está comentando sobre a reportagem da Ubra. Nós abrimos o jornal falando sobre esse momento especial de celebração da Ubra, 50 anos no Rio Grande do Sul, aqui em Cachoeira do 25, e a Elizabeth está contando que ela cresceu naquela região ali. Ela diz o seguinte: Daniel, sinto saudades desse campus da Ubra. Isso tudo no Passo da Areia, ela cresceu. Ela diz que a avó dela era dessa região. Ela conta muitas mandiocas, milhos, plantou nesse. E aí ela conta que ela cresceu anos nessa região, para ver como a zona urbana de Cachoeira do Sul também vai se transformando, né? E vai se ampliando, inclusive, para aquela região onde está implantada hoje a Ubra Campus Cachoeira do Sul. Tá com a gente aqui também a Tamires, Monique, Miguel Oliveira, mandando boa tarde pra gente, a Cleone Pereira, meu amigo Antônio Custódio está com a gente diretamente de Paraíso do Sul, município próximo aqui de Cachoeira. Obrigado, viu, Antônio, pela companhia com a gente. Nós vamos agora para a tela para ver recados que estão chegando pelo nosso WhatsApp. E aí, quer mandar uma foto, um vídeo, comentar algo, contar uma notícia? Então corre aí, abre esse WhatsApp e manda mensagem para a gente, 51997697129. Vamos ver quem fala com a gente aqui? Olha aqui, ó, a Sandra está mandando vídeo para a gente. Olha aí, meu filho Everson Ferreira, adora Everson, né, com um radinho no colo, desfrutando de uma boa canção. Obrigado, Sandra, pela participação. Everson, super abraço aí para você. Obrigado pela companhia agora aqui na telinha da TV Novo Tempo e que Deus te abençoe muito aí, né, com as canções que tocam o coração da gente, né? Quem mais? Temos mais recados? Temos o Luiz Fabiano. Aqui na minha casa a música está sempre presente e sempre que posso eu olho caixa de música. Os louvores me levam a Deus, é maravilhoso, diz aqui o Luiz Fabiano falando com a gente diretamente de Esteio. Obrigado, Luiz, obrigado pela companhia. É isso aí, né? Caixa de música fazendo diferença na programação da TV Novo Tempo, falando sobre trajetória de cantores e trazendo, claro, sempre boa música em diversos momentos da nossa programação. Daqui a pouquinho tem mais recados. Estou esperando pela sua participação e minha gratidão a quem já interagiu com a gente, já comentou as reportagens, está mandando informações. Vamos fazendo sempre aqui um grande bate-papo, né? Um espaço de diálogo aberto, os espaços de interatividade do Telejornal NT Sul. E agora é hora de fazer um rápido intervalo, mas na volta tem mais notícia aqui no NT Sul. Você vai ver Fazenda de Recuperação Efraim, em Cachoeira do Sul, é fechada. Conforme o Ministério Público, o lugar apresenta risco para os pacientes, faz uso inadequado de medicações e tem estrutura precária. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Homerich fala sobre o problema que afeta quem está entrando na vida adulta. Jovem está começando a sua vida e sente muita ansiedade a respeito disso, nos assistam daqui a pouco. E tem também a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o território gaúcho. É logo depois dos comerciais, fique ligado que a gente volta já já. Meio-dia 33, o Telejornal NT Sul está de volta ao vivo. Obrigado a você pela companhia, seja bem-vindo. Você que ligou a sua telinha agora, na tela, imagens ao vivo do centro de Cachoeira do Sul. Amanheceu o tempo hoje bem fechado, né? O sol apareceu de manhã e agora a gente vê aí algumas aberturas no céu, ainda com muitas nuvens, né, nesse horário de almoço aqui no centro da cidade. Pois olha, esse predomínio do sol que se vê em Cachoeira, na verdade não se vê tanto nesse momento, né, mas é a tendência para tarde, a gente vai ver na previsão do tempo, se repete em boa parte do estado gaúcho, que tem também frio por causa de um ciclone na costa sudeste do país. Você vai ver agora mais detalhes na previsão do tempo. Quinta-feira amanheceu em Cachoeira do Sul com muitas nuvens, sem a presença do sol. Ao longo do dia, entretanto, o sol predomina. Temperatura mínima 7 graus, máxima 17. Sexta-feira segue com essa nova característica de sol e nuvens e já aumentando um pouquinho a temperatura, especialmente à tarde. Mínima 9 graus, máxima 22. Sábado também vai ter sol, mas alguns momentos com a formação mais forte de nuvens. A temperatura mínima fica em 12 graus e a máxima chega aos 23. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece em todo o estado gaúcho nesta quinta-feira, mas acompanhado de nuvens em parte do dia em algumas regiões. Apesar do tempo mais fechado de manhã, o sol predomina ao longo desta quinta-feira.
Um ar seco e frio impulsionado pelo ciclone na costa do sudeste do Brasil deixou amanhecer com temperatura baixa em todas as áreas do Rio Grande do Sul, mas à tarde tende a ter sensação térmica agradável. E agora nós vamos ver as temperaturas máximas. Na capital gaúcha, Porto Alegre, 17 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 18. Na região norte, em Passo Fundo, 17. Em Santa Maria, na região central, 16. Em Tramandaí e Torres, litoral norte gaúcho, 17 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 18 graus. Gente, um reboque de uma carreta se desprendeu do veículo na BR-290, próximo ao acesso de Cachoeira do Sul. O incidente foi ontem de manhã. O reboque ficou no local por cerca de 3 horas. Ninguém colidiu contra a estrutura. A Polícia Rodoviária Federal orientou os motoristas para desvio pelo acostamento. Grande susto, né? Gente, a nossa sociedade está cada vez mais acelerada. E isso reflete muito em como a juventude encara as coisas, em como os jovens esperam alcançar resultados. As consequências disso podem acabar sendo frustrações. Hoje a psicóloga Lisiane Homerich fala justamente sobre isso no quadro Dia de Terapia. Olá, pessoal! Hoje no Dia de Terapia a gente vai falar sobre um assunto bastante recorrente entre os mais jovens, né, que é uma ansiedade generalizada por conta de todas as coisas que a gente precisa construir quando está iniciando a vida. A gente sabe que quando o jovem passa a ser adulto, quando ele entra numa faculdade, quando ele começa a trabalhar, o mundo muda um pouco referente àquela pessoa que nós éramos quando nós éramos adolescentes. Quando viramos adultos, as frustrações elas são muito maiores do que as coisas boas que podem retornar para nós. E fatalmente hoje a gente vive num mundo extremamente acelerado, um mundo que é um mundo até um pouco irreal, porque as coisas na nossa vida elas não acontecem com a mesma velocidade que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê na televisão, que a gente percebe em outras pessoas. Parece que com as outras pessoas tudo dá certo e a gente vai patinando e vai tentando realizar sonhos e tudo fica muito difícil e é um não atrás do outro, é uma frustração aqui e muito pouca alegria. Isso é o mundo real. Hoje, se nós olharmos a vida da nossa família, dos nossos pais, eles levaram uma vida inteira para constituir com bens materiais, com qualidade de vida, a vida que eles levam hoje. E nós, na nossa ânsia, na nossa angústia, a gente quer tudo para ontem. A gente precisa ter o carro da moda para ontem, a gente precisa fazer a faculdade para ontem, mestrado para ontem, ter um trabalho que eu ganhe muito para ontem, né? Não entendendo que eu tenho que construir. Eu preciso dar pequenos passos de acordo com o meu tempo, de acordo com a minha realidade, com as ferramentas que eu tenho na mão, aos pouquinhos, construindo o meu caminho. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu quiser fazer todas as coisas ao mesmo tempo, eu vou atropelar a minha vida, vou perder a minha identidade, né? E daqui a pouco eu arrumo até um transtorno de ansiedade generalizada, uma depressão, porque eu estipulei que em 2 anos eu ia fazer tal coisa e eu não consegui nem chegar perto disso, né? Então eu me deprimo, eu fico infeliz, eu choro, eu fico ansioso e eu acho que a vida não vale mais a pena. Vale. Ser adulto é a coisa mais difícil que existe hoje no mundo. Adulto é repleto de obrigações, de frustrações, correndo atrás, batalhando um espaço ao sol, batalhando um trabalho que possa dar uma qualidade de vida melhor. Muitas vezes a gente quer ajudar também a família da gente, a gente precisa ganhar um pouco mais. Então, quando a gente chega num patamar de qualidade de vida, de conquista de bens que a gente gostaria de ter para a nossa vida, praticamente a gente já está ficando velho, a gente já está na nossa aposentadoria. Então, aquele jovem que sai da adolescência e entra na idade adulta, que ele pensa que ele vai conquistar o mundo numa tacada só, pode tirar o cavalinho da chuva. Ele vai ter que ralar muito, ele vai ter que primeiro se autoconhecer para saber qual é o talento dele, para ele se direcionar naquilo que ele vai trabalhar. Então a primeira coisa que esse jovem tem que ter é saber no que ele é
bom, o que ele gostaria, o que ele tem facilidade e direcionar o caminho dele. Ter certeza que esse caminho é árduo, mas ele tem que ter perseverança, ele tem que ser abnegado, ele tem que insistir, ele tem que ser corajoso, tem que buscar o seu espaço. Se vocês olharem nas redes sociais, toda aquela beleza, toda aquela maravilha que a gente vê, né, que o outro tem, me desculpa, mas acho que não é muito verdadeiro. E o outro não pode nortear a nossa vida. O que norteia a nossa vida são os nossos talentos, a nossa realidade, a nossa capacidade, né, de atingir as metas no tempo próprio da gente, sem atropelar nada, naquele tempo onde tu atinge alguma meta com qualidade e não atropelando e derrubando todo mundo pela frente. Então, ser adulto hoje é muito difícil, mas também é muito bom quando a gente já está, como eu, num adulto mais maduro, que a gente olha para trás e vê que toda aquela correria que a gente fez não foi em vão, que a gente conseguiu ir galgando, né? Que a gente conseguiu ir atingindo os objetivos, um passo para frente, muitas vezes 2 para trás, mas que em algum momento da vida a gente chega e olha para trás e diz assim, ó, poxa, mas que trajetória bonita que eu fiz. Foi sofrida? Foi difícil? Foi cansativa? Foi. Mas foi bonita porque ela foi verdadeira, ela foi suada, eu dei tudo que eu tinha melhor de mim, né? Então eu estou aqui pelo meu merecimento. Então isso, assim, ó, não tem preço. Vindo ao mundo adulto e a todas as ações que ele traz, mas também ele traz muitas coisas belas, fruto do nosso trabalho, da nossa abnegação, da nossa insistência e perseverança. Até a próxima, pessoal! E é hora de ver o recadinho do telespectador, da telespectadora. A gente gosta demais de contar com a sua participação, com o seu ponto de vista, com o seu recado na telinha aqui da TV Novo Tempo. Então vamos de imediato para a nossa tela para ver as mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp, o 51997697129. Vamos ver quem fala com a gente. Meu amigo Rogério Pasqualim, de Cachoeira do Sul. Que maravilha essa imagem da bailarina voltando ao passado. Não tem como não se emocionar. Parabéns ao idealizador. Obrigado, Rogério. Realmente, né, uma imagem que faz a gente pensar um pouquinho sobre a vida. Nesse caso ali, uma pessoa que estava com tantos problemas, né, em função do Alzheimer, as memórias já haviam sido perdidas, mas essa memória musical permanecia, né, mesmo nessa idade, mesmo nessa condição. Quem mais? A Marilete também está participando com a gente. E eu aqui de novo atenta, olhando o jornal, só que hoje me emocionei muito com essa senhora, com essa senhorinha dançando. Deve ter sido uma bela bailarina. Muito linda essa história. Obrigado, Marilete, pela participação. Grande abraço para ti. Obrigado por estar com a gente e por trazer também a sua opinião, né? A sua percepção sobre essa história. Tá com a gente aqui também Cleiton Nunes. Eu escuto muita música, isso me faz muito bem. Olha aí, ó, ao bom estilo gaúcho, né, Cleiton? Obrigado pela participação, tudo de bom para ti aí, obrigado por estar com a gente aqui na telinha da Novo Tempo. Também recadinho aqui do Sérgio Hernandes, de Cachoeira do Sul. A música é uma das coisas mais fascinantes do mundo. Podemos perceber os benefícios através da reportagem. E aí ele faz uma propaganda aqui, ó. Tem aos domingos na Rádio Vida, que é a rádio comunitária de Cachoeira do Sul, que é a partir das 5h30. Coloco músicas ambientais e depois instrumental ambiental. Legal, obrigado, Sérgio, pela participação. Um abraço para ti, para todos os amigos aí que fazem, né, a programação da Rádio Vida aqui no município. Tá com a gente também o William Berger. Quero parabenizar vocês pela reportagem emocionante que vocês exibiram sobre a música. Não vivo sem música, durmo escutando música, ou seja, a música está sempre presente na minha vida, pois trabalho muito com música. TV e rádio, para mim, são ótimas ferramentas que não podem faltar, pois da TV e do rádio, sempre a música. Abraços a todos os telespectadores. Obrigado, William. Grande abraço para ti. A gente sabe que o William também é realmente, como ele muito bem colocou aqui, é um apaixonado por música e por rádio também. Tem a sua programação aqui em Cachoeira do Sul como locutor também. Então, super abraço para ti aí, para todos os amigos. Bom, um pouquinho tem mais participações, tem mais recados, vai interagindo com a gente. O lucro do Banrisul, Banco do Estado aqui do Rio Grande do Sul, cresceu 38% no segundo trimestre de 2022. O resultado positivo possibilita uma carteira de crédito mais ampla. O desempenho é principalmente crédito consignado para a pessoa física,
de capital de giro para empresas, comércio exterior, agronegócio e imobiliário. O lucro líquido do Banrisul ultrapassou os 227 milhões de reais no segundo trimestre de 2022. O aumento foi de 38% em relação ao trimestre anterior. Esse crescimento está relacionado a várias frentes de investimento, como o agronegócio, formas de pagamento, canais digitais e investimentos na tecnologia e inovação. Em maio, o banco apresentou um novo posicionamento como gráficas em todos os setores. A nova marca tem o conceito Nossa Conexão Transforma. A instituição tem mais de 4 milhões de clientes e 196 agências, estando entre os maiores bancos do Brasil. E a gente fala agora sobre descarte adequado de lixo reciclável. A Feira do Descarte na Vila Vargas, localidade de interior aqui de Cachoeira do Sul, termina amanhã. O descarte pode ser feito de manhã, das 9 ao meio-dia, e à tarde, da 1 até as 4h30, no Salão da Comunidade Santa Clara. Os moradores podem de forma correta bens inservíveis, eletrônicos e pneus. São para a feira, a Emater, a UAS, Centro de Descarte de Resíduos Eletrônicos, e a Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Cachoeira do Sul, a COCAR. A Fazenda de Recuperação Efraim, em Cachoeira do Sul, foi fechada. O local é considerado pelo Ministério Público de atendimento clandestino. O Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária fundamentaram a decisão do MP, que atesta risco para os pacientes, uso inadequado de medicações e estrutura precária. A gestora da Fazenda afirma que uma ação do Ministério Público culminou na tarde dessa quarta-feira com o fechamento, por meio de interdição, do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Efraim. Em funcionamento desde 2009, em área cedida à Prefeitura Municipal, onde antes funcionava a escola Ernesto Pertile, na localidade de Pertile, interior do município, o local abrigava 7 residentes. A presidente da associação, responsável pelo gerenciamento da fazenda, Andréa Medeiros, informou que dos 7 residentes, 3 já estavam recuperados e atuavam como voluntários. A secretária, Brigada, Corpo de Bombeiros, Ministério do Trabalho. A ação do MP teve como base relatórios que atestavam a falta de estrutura física e o atendimento à legislação federal para este tipo de clínica de atendimento a agentes químicos. Outro ponto foi o convívio de menores com os internos. A presidente, portanto, se diz seguida. Não tiro a razão de nenhum deles, não estou aqui para tirar a razão, né? Mas também cheguei lá, me surpreendi porque tinha muita gente, era um motim. Para mim, isso se chama perseguição para fechar o estabelecimento. Essas medidas, elas estão sendo, sim, todas elas estão. Eles foram lá, interditaram, mandaram pessoas com 7 meses de tratamento, pessoas que já terminaram e ir embora do lugar. O PPCI a gente já ganhou hoje, tá? Só para avisar os que são contra, né, o centro de recuperação. O regulamento, né, do Ministério aí da Saúde. Todos os que estão ali, eles vão. Tem agendamento, tem remédio na liga, tem tudo. A gente leva eles. Titular da promotoria especializada, a promotora Débora Becker, afirma que a ação do MP se deu pela constatação de que a Fazenda atuava fora das regulamentações previstas pelo Ministério da Saúde, sem registro de profissional técnico responsável e sem condições de segurança para os residentes. Isso se trata de um estabelecimento que tem um CNPJ e um espaço físico, tudo muito precário, né? Não tem nada além disso, mas não tem uma estrutura de monitor, de nenhum tipo de capacitação, de curso, de formação, ninguém que trabalha lá, um de insalubridade extrema. A água é de um poço superficial, não é nem um poço artesiano, então houve até relatos de constantes diarreias nesse local por parte dos usuários. Um quadro de automedicação,
dos pacientes. Um dos pacientes, que se intitula monitor voluntário, detém a chave do armário, da peça, enfim, onde se armazenam os medicamentos e os alimentos. Ele é quem oferece a medicação para os pacientes. Ele intitula a medicação que ele dá como laranjão, fazendo alusão a um medicamento de uso controlado. Né? Não existe responsabilidade técnica nenhuma, não existe nenhum vínculo de trabalho formal de nenhuma forma. É um local que se auto-sustenta, se auto-organiza, sem nenhum suporte. Além dessa questão da automedicação, o fato de ter sido informado por um dos usuários que hoje era o dia do jejum, e que então até às 16 horas não haveria alimentação. A primeira refeição do dia seria feita depois das 16 horas. O fato de que o telhado de zinco não tem, o imóvel, enfim, não tem laje, não tem forro, né? É um telhado de zinco que é apoiado em madeiras. Sobre essas madeiras são depositados colchões, e sobre esses colchões, ou no meio desses colchões, foram encontrados pelos bombeiros toda a fiação da casa, passando ali junto. Então, se trata de um lugar realmente bastante perigoso. Esse tipo de coisa não pode acontecer num estabelecimento que atende pessoas com qualquer condição de saúde mental, por qualquer natureza. Né? O local não tinha e não tem uma forma de conter pessoas que entrem em surto, por exemplo. E junto com isso, como eu falei antes, se trata de um lugar que se auto-funciona, então os do serviço são responsáveis pelo local, inclusive em surto, tem acesso fácil aos machados utilizados para fazer lenha, por exemplo, né? E pode colocar em risco todos os demais pacientes. Para concluir as obras, André afirma que conta com recursos de emenda impositiva de autoria do vereador Magaiver Dias, do PSDB, no valor de R$21 mil. O parlamentar confirma a destinação destes recursos. A gente destinou um valor de R$21 mil a pedido do falecido Bruno, que era um dos coordenadores do movimento, para que pudesse contemplar a Efraim se a gente fosse eleito no mandato. Como a gente obteve êxito, a gente destinou esse valor para que a clínica tivesse as condições para entrar em funcionamento, né, que tinha uma grande dificuldade de captar recursos. Eu já tive uma vez lá no local e tenho grandes amigos lá, tanto a Andréia, que é a presidente, quanto o falecido Bruno, que era um dos grandes entusiastas do projeto. O senhor acha que é correto destinar recurso público para a iniciativa privada, que é o caso da Efraim? Eu acredito que é uma forma da gente ajudar para que eles possam ter as condições para fazer o trabalho deles, né? A gente sabe que é um projeto social, não visa fundos, não visa lucro, e eles só querem ajudar as pessoas que estão passando dificuldades. A ação do vereador, no entanto, é vista com preocupação pelo Ministério Público, uma vez que destina recursos públicos para a manutenção de negócio particular. Veio a informação de que parlamentares do município de Cachoeira do Sul estão destinando ou tencionam destinar verba pública para esse local totalmente irregular, de cunho privado, de cunho particular, até onde se sabe. Então, recurso público patrocinando uma iniciativa privada de cunho religioso, mas de cunho ainda assim privado, né, com proprietário, com responsável, e que já vinha operando, o que é pior ainda. Que eu não vou fechar o estabelecimento, o acreditado tá, mas que eu vou alugar uma casa e vou botar o pessoal, eu vou, porque eu não vou botar ninguém na rua fumar crack e roubar a sociedade. O espaço não é o que interfere, né? É a natureza do serviço que vai continuar sendo irregular onde quer que seja, até que todas essas providências sejam adotadas. André acusa ainda a Brigada Militar de ação violenta e abuso de autoridade. Ela relata que o coordenador da fazenda, Carlos Alberto, foi agredido pelos policiais que cumpriram a ordem de interdição da Efraim. A brigada fez uso abusivo, porque ele se alterou, ok, prenderam, ok, pode ter, né? Mas eles deram um soco na cara dele. Eles tiraram o sangue da boca dele, eu tenho fotos, tenho a filmagem. Por telefone, o comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar, Jaime Soligo, informou que houve resistência de Carlos Alberto, obrigando os policiais a utilizarem a força. No momento lá da ação, essa pessoa resistiu lá e desacatou o pessoal do Ministério Público lá, e a brigada então teve que fazer o uso do moderado da força para conter essa pessoa. Tudo se originou aí quando foi
informado a ação que ocorreria por parte aí da Vigilância Sanitária, do próprio Ministério Público, do Conselho Tutelar. Essa pessoa não aceitou aí o determinado por esses órgãos e obrigado, então, para preservar a integridade dos policiais e das pessoas, né, teve que fazer uso da força. Bom, nós vamos continuar acompanhando este caso. Bom, vamos agora ver recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Eu vou começar aqui pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Aqui a participação da Helena Trindade. A Helena está comentando o tema que a Lisiane Homeres trouxe no quadro Dia de Terapia. E ela diz aqui, a Lisiane foi perfeita na colocação do assunto abordado hoje. O que acontece com nós, com todos nós, quando somos jovens, ou seja, esse período de muita ansiedade, essa pressão que existe hoje e cada vez mais difícil se colocar no mercado de trabalho, a formação que tem que ser cada vez mais extensa, a luta, né, pelo sustento, pela construção de uma família. Se você perdeu este assunto, daqui a pouquinho ele vai estar disponível lá no nosso site, tvcachoeira.novotempo.com. Está com a gente aqui também a Maria Anita Rezende. Maria, obrigado pela companhia com a gente. Lucimere Beck, mandando seu recado. Minha amiga Momoca Fontoura, grande abraço, fico feliz aqui com a participação. Temos mais aqui ainda a participação da Ana Vieira, ela dizendo que as matérias, as reportagens apresentadas são sempre de alta importância, que Deus abençoe vocês. Obrigado, Ana, também pela companhia. E você de casa, fique sempre à vontade para interagir com a gente, para mandar o seu recadinho, para sugerir uma reportagem, para contar aquilo que está acontecendo onde você está, na rua, em alguma instituição. O Telejornal NT Sul é esse espaço para a gente dialogar sobre aquilo que acontece no dia a dia da nossa comunidade, de uma maneira plural, não é? Com os diferentes olhares, os diferentes posicionamentos sobre o que acontece por aqui. Bom, nós vamos dar uma passadinha rapidamente agora aqui na tela no nosso site, tvcachoeira.novotempo.com. Vamos ver aqui os principais destaques que a gente tem de capa. Reportagem de ontem sobre música. A gente trouxe hoje o segundo episódio, né, nessa série de 2 episódios que a Lena Caetano construiu falando sobre música. E a reportagem de ontem está aqui na capa do nosso site. Música faz bem para a saúde e transforma o dia a dia. Entenda o poder da música no desenvolvimento da pessoa e na realização das atividades diárias. Então, olha só, se você que está em casa perdeu a reportagem de ontem, só assistiu a reportagem de hoje? Dá uma passadinha lá no tvcachoeira.novotempo.com para assistir esse episódio de ontem, que também foi um episódio magnífico, maravilhoso, falando sobre o poder da música, né? Como a música faz bem para a saúde da gente, alegra. Ali a gente falou também um pouquinho sobre atividade física, para quem tem dificuldade ali de se concentrar, de parar, ou de repente quando está fazendo uma atividade em casa, música faz diferença. Quem mais? Olha só, temos aqui uma reportagem de ontem do Bernardo Miller, falando sobre uma rua aqui no bairro Cristo Rei, em Cachoeira do Sul. Barro toma conta da rua Antônio Gomes Pereira. E aí ontem o pessoal da prefeitura também já se mobilizou para fazer a correção desta situação. Tem aqui também uma entrevista com a patrona da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. Feira do Livro vai acontecer em outubro. Esse ano de uma maneira diferente em Cachoeira do Sul. Vai ser na Fenarroz, um ambiente diferente também. A prefeitura, inclusive, está chamando de Super Feira do Livro. E aí a Lena Caetano bateu um papo com a Zaira Cantarelli, patrona da Feira do Livro de Cachoeira do Sul em 2022, falando um pouquinho sobre a construção da vida dela, não é? Na produção de textos, de poesias. Foi uma bela conversa, uma bela entrevista. Se você gosta de literatura, de cultura, dá uma passadinha aqui no site e confere essa entrevista. Bom, e temos mais aqui outras informações também do nosso dia a dia. Essa informação que nós trouxemos aqui no jornal, mulher não precisa mais de autorização do cônjuge para fazer laqueadura, decide Senado, agora só falta a sanção presidencial, né? Tem informação sobre calçamento também na rua João Batista Betá, rua que vai receber calçamento aqui no município. Bom, a edição de hoje do NT Sul vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e acesse o nosso site para outras informações. A gente já viu algumas, tvcachoeira.novotempo.com. Amanhã a gente se vê de novo por aqui, na telinha da TV Cachoeira da Novo Tempo. Ótima tarde para você, até amanhã. Tchau!